Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o tempo médio do efeito da acupuntura no nosso organismo. O que é isso? Bom, eu fui fazer acupuntura e depois eu quero saber quanto tempo esse efeito que me fez a acupuntura vai perdurar. Bom, vamos primeiro falar numa média, mas depois a gente vai falar aqui em que pode ajudar, o que pode destruir esse tratamento, né? Ou destruir num sentido muito forte da palavra, mas atrapalhar esse efeito. Em média, o efeito da acupuntura, ela pode perdurar por dias. Como assim? Eu posso ter um efeito de acupuntura que dure até uma semana. Isso vai depender de cada organismo, tá? Logicamente, o que a gente tem é o seguinte: fiz a acupuntura. Durante a realização da acupuntura, eu já vou ver no momento da acupuntura um resultado acontecer. Porém, a gente tem um pico de melhora ainda maior durante uma hora após a acupuntura. Então, eu fiz a acupuntura, nossa, saí da acupuntura já me sentindo muito bem, me sentindo com a cabeça melhor, me sentindo com menos dor. E aí, o decorrer da hora seguinte, o cérebro ele continua liberando opioides de boa qualidade, liberando dopamina, liberando endorfina, liberando substâncias, né, que causam prazer, que causam alívio de dor, que acalmam o organismo. E com isso, esse pico ele alcança, né, e o que acontece? Ele vai decaindo. Então existe o que a gente chama de meia-vida do tratamento, que a cada 2, 3 horas vai diminuir o efeito, vai diminuindo o efeito, mas ao longo da semana, né, a gente tende a fazer um trabalho junto com a acupuntura auricular. Para quê? Para que esse efeito se perdure até o próximo tratamento. Existe um mito de que a acupuntura deve ser feita apenas uma vez por semana. Isso, na verdade, acontece por muitas vezes limitação do plano ou limitação financeira de um paciente, tá? Mas a acupuntura, a princípio, poderia ser realizada até mesmo todo dia, num quadro agudo, tá? Num quadro emergencial que o paciente precisa de um atendimento diário ali, poderia ser feito sem problema nenhum, tá ok? Então a gente tem um efeito que explode no primeiro dia, né, que é muito benéfico no primeiro dia, e no decorrer dos outros dias esse efeito vai diminuindo e vai diminuindo. O que acontece? O ideal é a gente encontrar o tempo individual de cada paciente. Então, conforme eu vou tratando meus pacientes vão me relatando e eu vou levando esse relato para a evolução do paciente. Como assim? Nossa, Marcos, eu fiquei tão bem da coluna durante 3 dias. No 4º dia eu comecei a voltar a sentir dor. Ótimo, já sei que essa pessoa, na primeira sessão, ficou com 3 dias de efeito da acupuntura. Na semana seguinte, ela fala: nossa, Marcos, eu melhorei 4 dias. Na outra, aí ela começa a achar uma média. Nossa, Marcos, eu só estou conseguindo ficar bem 4 dias. Então eu só sei que essa pessoa, esse indivíduo único, ser único, ele fica bem por 4 dias. Então o que eu tenho que recomendar para essa pessoa? Que ela faça acupuntura pelo menos 2 vezes na semana. É diferente de pacientes que têm quadros de evolução contínua. Então, por exemplo, são o que a gente chama de tipos de lesão, né? Por quê? Tem o seu Joaquim, que tem uma artrose degenerativa no joelho, ou seja, aquela lesão é uma lesão que não tem cura, né? Mas tem tratamento. Então, o que acontece? Esse tipo de lesão requer um cuidado contínuo. Então, por quanto tempo eu vou fazer a acupuntura? Enquanto o seu Joaquim, acho que foi o que eu falei, né? Enquanto o seu Joaquim precisar e quiser fazer a acupuntura, ele vai fazer a acupuntura. Por quê? É uma lesão crônica que requer uma manutenção diária. É diferente de uma lesão que é uma lesão transitória. Por exemplo, Marcos foi se abaixar aqui e travou no meio da live, travou no meio da aula aqui. Nossa, fiz uma contratura muscular. Essa contratura muscular, pelo histórico da lesão, será uma contratura que ela vai passar, vai chegar um momento que vai aliviar minha dor. Então, o que eu vou fazer? Vou lá na acupuntura
acupuntura, faço o tratamento. Pode ser que em uma sessão eu esteja zerado. Ou, nossa, eu fiz uma sessão, Marcos, fiquei muito bem, só que eu preciso de mais uma sessão que ficou um pouquinho de dor. Então, o tipo de lesão também demonstra quanto tempo esse efeito vai ser. Outra coisa que eu falo muito para os meus alunos é o quê? A gravidade da lesão. Tem gente que fala assim, professor, na primeira sessão o paciente sai 100% curado? Eu falo, depende, é uma farpa ou uma amputação de um membro, né? Então, qual é a lesão que o paciente apresenta? E muitas vezes isso a gente só vai ter exatamente no feedback da segunda sessão, da terceira sessão, que a gente vai começar a ver o quanto esse paciente está melhorando e o quão grave é essa lesão. Lembrando, quanto mais grave, quanto mais crônico, quanto mais tempo o paciente demorou a vir buscar tratamento, mais demorado será a melhora desse paciente. Isso interfere no efeito da acupuntura? Às vezes sim, tá? Mas o efeito é individual, tá ok? Outra coisa que pode é a bioquímica de cada corpo. Como assim? A reação individual ao agulhamento, tá? Então, cada um tem uma bioquímica, cada um libera a quantidade de substâncias quando eu coloco, quando eu trato a pessoa e ela se sente bem, uma não se sente tão bem. Então, cada pessoa ela tem uma resposta, a mesma coisa com resposta com medicamento. Tem gente que responde bem ao medicamento e outras não respondem bem. Mesma coisa a acupuntura. Tem gente que responde a acupuntura muito forte e essa pessoa tem umas melhoras absurdas e tem gente que vai meio que engatinhando, demora para pegar, parece carro a álcool, carro antigo a álcool, né? Tinha que aquecer para quem é mais novo, então demora um pouco mais. Então isso aí é a bioquímica e a resposta individual de cada corpo também, tá ok? Outra coisa importante é o pós-tratamento, tá? Então eu fiz o tratamento, eu sei que o efeito vai durar lá 4 dias, 5 dias naquela pessoa. Porém, eu acabei de liberar um monte de endorfina, um monte de dopamina, a pessoa está saindo zen do consultório e aí ligam para ela e um grande pepino no telefone e ela dispara adrenalina, dispara cortisol e aquilo ali inibe todas as substâncias que eu liberei, a dor de cabeça que eu tinha liberado no consultório volta. Então é aquilo, né? Lógico, não dá pra gente se blindar do mundo, mas dá pra gente pelo menos evitar conflitos, evitar algumas coisas, lembrando que o mundo lá fora me afeta tanto que eu tenho que ter uma certa blindagem para algumas coisas. Lembrar de não se estressar porque alguém furou uma fila, sabe? E tudo isso que move você para o seu próprio mal acaba fazendo com que você se sinta mal depois. Então a gente logicamente tem que trabalhar muito isso, né, para conseguir acalmar a nossa mente e deixar a nossa mente mais calma. Outra coisa é o ciclo da lesão. Não adianta eu conseguir lá tratar a coluna lá do Marcos se o Marcos continua fazendo o mesmo movimento que o lesiona. Por exemplo, eu sou uma caixa de mercado que fico fazendo rotação na coluna o tempo inteiro e eu travei nesse movimento. Eu vou lá e trato essa pessoa. Ela volta a fazer porque ela tem que trabalhar. Então, se ela não tem como cessar o ciclo lesional, o tratamento vai demorar um pouco mais e o efeito vai ser um pouco menor, porque ela volta para o ciclo lesional logo após a sessão de tratamento. Então tudo isso pesa um pouco quando a gente fala em quanto tempo isso vai durar, tá ok? Então se você tem interesse em acupuntura, clica aqui embaixo, tem um link que te leva direto para a escola de acupuntura. Se gostou, curte, clica e compartilha.